Sejam bem-vindos ao PodPed. Eu sou a Gabi, ela é a Linelli e essa é a sua nova rede de apoio. Estamos aqui hoje com um convidado super especial, Dr. Tiago Leal. Por favor, se apresenta para o pessoal te conhecer. Olá a todos, queria primeiro agradecer o convite das meninas de estar aqui hoje. E eu sou neurologista infantil aqui em Santos, na Baixada. Trabalho, obviamente, com crianças e estamos aqui para responder as dúvidas de vocês. Hoje vamos falar sobre autismo. É um tema que bastante mães pediram para a gente no direct do nosso Instagram. E o que é o autismo? Qual que é a definição? Como que é chamado atualmente? Então, hoje a gente tivemos algumas mudanças em termos do autismo, né? Mais o CID, né, como vocês já devem ter visto, o CID-10 e o CID-11. E pela Academia Americana de Psiquiatria, hoje a gente interpreta o transtorno do espectro autista, que é o nome técnico hoje que a gente fala, como um transtorno do neurodesenvolvimento. E esse transtorno é caracterizado por 3 prejuízos que a criança vai ter nos primeiros anos de vida, né? Abaixo dos 3 anos de idade. Se não forem dentro dessa faixa etária, provavelmente não tem relação com o transtorno espectro autista, que é um prejuízo de comunicação, alteração de comportamento e comportamentos repetitivos, dificuldade na socialização. Então, basicamente, o conceito é relacionado a isso que a gente colocou. E tem que aparecer antes dos 3 anos de idade. Senão, provavelmente não é. Pode ser outra coisa. Sim. Tem causa definida? Já é conhecida, é desconhecida? Como que é? Então, em relação ao TEA, a gente tem algumas possibilidades. O principal ponto que se fala hoje de relação de causa, da onde veio, é a parte genética. Então, a influência genética ela tem um grande ponto. E os fatores de risco, né? Como vocês, né, a Gabi faz UTI, vê lá, prematuridade, idade do pai e da mãe, um fator de risco, história na família. E a história na família não só a parte de uma criança com o próprio transtorno. Porque sempre se vai pensar assim, se tem o TEA, tem gente que vai vir depois, tem chance. Mas outros transtornos de comportamento, como uma esquizofrenia, um TDAH, também são fatores de risco. E quando a gente fala fator de risco, é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. Fator de risco não quer dizer que vai ter. Quando você tem um fator de risco, é aquela criança que está vindo, você tem que ficar de olho, com um olhar um pouco mais apurado no desenvolvimento dela. E aí, a qualquer ponto de atraso, buscar avaliação e estimulação. Ok. E qual que é, assim, o principal sinal ou sintoma? O que a mãe e o pai vai ver numa criança e pode, assim, tô achando que tem alguma coisa, preciso passar com um neurologista? O que a gente vê basicamente hoje, principal, que não só hoje, mas que há muito tempo, é a fala, né? A fala é o que sempre é a primeira coisa que chama mais atenção. E além da fala, um outro ponto que eu tenho visto muito de mães, principalmente as mães falando, é na hora do aleitamento materno. Às vezes o contato visual não é tão bom. Claro que não é porque mamou uma vez e não olhou no olho, não quer dizer que é Isso é uma uma criança com observação, TEA. não é um momento único, é Exatamente. o dia a Ali no dia a dia. dia, né? A criança está lá amamentando, que, né, o campo de visão geralmente primeiro Sim. é o do seio materno, é o rosto da mãe, né? E mesmo quando está com a mamadeira, por exemplo, mesma coisa. Então esse contato visual de não ser tão bom já é um ponto que deve levantar, Uma né? orelhinha deve ficar em Isso. pé. Outra coisa, você chamar a criança e ela começar a não te responder. Né? Mesmo pequenininho, você chama, ela não percebe que você está ali, não percebe que a mãe está, brinca, não responde, assim, não responder de falar, obviamente, mas De não olhar. isso, de não responder a brincadeira, de não responder ao estímulo. Não dar um sorriso ou não acompanhar com os olhos. Né? Então, isso são pontos que você começa a perceber que possa ser. Então, quando você começa ali por baixo de 1 ano de idade, começar a ver esses pontos fora do padrão, opa, vamos observar mais, vamos buscar uma avaliação. Ou, às vezes ele está já com 1 ano e pouco, 2 anos quase, vamos pôr na escola para poder ter o estímulo. E é um dos problemas desses últimos 2 anos, né? Que esse isolamento social, essa parte do contato não teve, então o estímulo propriamente dito as crianças não tiveram. Então, isso também é um ponto que às vezes está confundindo muito no dia a dia. E existe um grau de autismo? Existe. A gente tem, Uma classificação? em termos de classificação, antigamente falava-se, antes do DSM, que o DSM é o Manual de Estatística e Diagnóstico. Então, no DSM-3, no DSM-4, você pensava muito em leve, moderado e grave. E aí a influência nessa classificação era muita parte de fala e também de suporte que a criança tinha. E aí, com o tempo, o que se viu?
Poxa, às vezes a criança que não está falando, aquela criança que tem um diagnóstico TEA, ela não fala, mas ela se comunica de uma maneira diferente. Às vezes aponta, né? Isso. E tem quando você vai falar de tratamento, você tem a linguagem alternativa, que é o PECS, que aí, através das figuras, a criança se comunica. Então, nessa de se comunicar, ela não tem sinais de gravidade tanto. Então, mudou-se isso para nível. Então, nível 1, 2 e 3. E esses níveis, eles são baseados no nível de suporte que essa criança tenha no dia a dia. Quanto mais suporte ela precisa no seu dia a dia, com atividades de vida diária, com a independência, a autonomia, ela é mais grave. Ela vai lá para o nível 2, 3. Quanto menos dependência ela tem, ela vai para o nível 1. E nessa classificação, que é uma coisa que mudou também de acordo com o CID, que todo mundo já deve ter escutado falar, a síndrome de Asperger. Né? O Asperger, todo mundo fala, agora não se usa mais o Asperger. Então, o Asperger ele virou, em termos de classificação, o nível 1. Então, aquela criança com Asperger, que todo mundo fala assim, tudo bem, é leve, está tudo bem. Não, nem sempre. Mas ela entra no nível 1. Então, ela seria mais para o nível 1, que aí o cognitivo é bom, a independência dele é maior, tudo. Então, é o nível 1. Então, a classificação é nível 1, 2 e 3. E essa classificação, ela não é usada em termos de prognóstico ou de tratamento. Isso é importante, né? Porque às vezes quem não conhece e vai ter o contato com a família que tem alguma criança aí fala, mas é leve, moderado ou grave? Ou então é nível 1, 2, aí acha, todo mundo né? sempre fica querendo saber, né? As escolas, quem não é do dia a dia quer saber, mas ele é leve, ele é grave, ele tal. E quando você coloca isso, às vezes dá a impressão de você falar, ele é nível 1, teoricamente leve. Então acha que vai ficar tudo muito tranquilo. E que a família não sofre com isso, e que não tem Exatamente. dificuldade. Falando E não é bem assim, As né? pessoas vão achar que é fácil o dia a dia dessa criança e da família dela. Não, não é. Também é muito complicado. Por quê? Porque a relação dela interpessoal, né, a interação dela, não vai ser tão boa. Especialmente essa criança com nível 1 e o Asperger, como se falava antigamente, ele pode ter muito problema, principalmente na adolescência. Por quê? Porque ele está lá, adolescente, e os amigos, né, com aquela coisa, aquela malícia, aquela coisa Já do começa a criar um adolescente. interesse, Exato. né? E aí vai fazer as brincadeiras, ele não vai entender as brincadeiras por causa do quadro de comportamento dele. E aí ele começa a se isolar. Por quê? Porque ele vai ter aqueles interesses restritos, aqueles focos, né, aqueles hiperfocos. Só que não vai ser o assunto que todo mundo vai falar. Então ele acaba se isolando. E nesse isolamento que ele vai ter a dificuldade, às vezes vem uma comorbidade, uma depressão, por exemplo. Então, não é tão simples, na verdade, não é nada simples como as pessoas pensam. É muito difícil o dia a dia, mesmo para aquele que tem um nível 1. E o nível 2, o nível 3, qual que é a maior dificuldade? Aí, é uma situação que, se eu comparar com 1, é muito mais grave, assim, muito mais difícil o dia a dia. Sim. Porque, geralmente, são crianças que têm uma comunicação, mesmo se você usar uma maneira alternativa, é mais difícil. São crianças que, geralmente, têm um isolamento mais complicado, são às vezes mais agitadas, têm momentos de agressividade. Por quê? Porque elas têm a dificuldade de entender o porquê que as coisas mudaram, de aceitar. Elas têm um comportamento mais rígido, mais fixo. Então, às vezes, é mais difícil o dia a dia. E são crianças que podem vir até com uma deficiência intelectual associada, que boa parte tem. Então, isso gera mais dificuldade no dia a dia em termos de comportamento e entendimento do dia a dia. E como que é feito o diagnóstico? Então, o diagnóstico Não é fácil. Não, é um desafio, né? Por quê? Porque quando você vai fazer, né, médico, pede o exame, deu positivo, deu negativo, acabou. É ou Você não tá é? com o papel. Sim, é. Ninguém vai contestar. Vê o papel, tá lá, pressão alta, mediu, pressão tá lá em cima, diabetes, tal. Glicemia, tal. Exato. Agora, quando você vai nessa parte comportamental, você não tem um exame. Então, eu não tenho um exame para eu pedir. Vai fazer um hemograma, vai fazer um exame de sangue, ou vai fazer um raio-x, ou fazer uma tomografia, que isso vai me falar, ele tem ou não tem autismo. Isso é baseado no quê? No desenvolvimento, no acompanhamento. Naquela parte que a gente fala dos marcos do desenvolvimento. Então, se a criança não atinge os marcos do desenvolvimento e que tem relação com o conceito relacionado ao TEA, é aí que você vai chegar no diagnóstico. E por isso que no Brasil, hoje, o diagnóstico é muito difícil e tardio. A média hoje, se não me falha a memória, é de quase 5 anos de idade, incerteza diagnóstica. Se a gente vai para fora, Estados Unidos, por exemplo, a média é de 3 anos de idade. Então, ela é muito mais precoce. Claro que por falar mais sobre o assunto, etc., muitos anos falando, e a gente, agora que começou a falar mais, então a busca por avaliação lá é mais cedo do que aqui. E, às vezes, aqui,
que a gente vê, às vezes, ainda essa cultura do é o tempo dele, o tio também demorou para falar, o pai era assim, o primo era assim, e aí depois melhorou. Ou a preguiça, que eu Tem me dá tudo na mão calafrios ali. isso. Essa coisa de falar que a criança tem Tem preguiça preguiça. para falar, tem preguiça para brincar, Deixa o neuro um pouco dá, tenso. dá um nervosismo muito grande, porque a criança não tem preguiça, você Sim. sabe? Quem tem preguiça é nós, é o adulto que tem preguiça. Porque a criança não vai ter preguiça para andar, ela não vai ter preguiça para querer brincar. Ou ela Se não está no tá momento, fazendo, se ela não está ou... fazendo é porque alguma coisa está diferente. Ela pode estar cansada, etc, tudo, mas é uma vez ou outra que ela vai estar cansada. Sim. Agora, ela não está falando porque tem alguma coisa atrapalhando. Seja auditivo, seja neurológico, isso tem que ser investigado e estimulado. Então, quando você tem algo que te remeta a um atraso, você tem que buscar avaliação e estimulação. Ainda mais quando a gente fala abaixo dos 3 anos de idade, que é a melhor época da vida para você ser estimulado. Por quê? É quando, né, vocês já devem ter só falado da poda neural. A poda neural acontece com 3 anos de idade. Então, o que é a poda neural? Você está crescendo, seus neurônios crescendo, o cérebro crescendo e fazendo as ramificações, as sinapses. Então, quanto mais estímulo, mais sinapses você vai acabar fazendo. Então, o que acontece? Quando chega nos 3 anos, o cérebro automaticamente, todo mundo, interpreta que esse ou aquele neurônio não vai ter sentido, ou ele não está funcionando, ou eu não preciso dele. Então, o que faz? Aquela apoptose, a perda de neurônio programada. Essa é a primeira que a gente tem. Então, se eu não estou estimulando, aquele neurônio que não está funcionando mais ou menos, o que ele faz? Tira. Agora, se eu estimulo, ele não vai embora. Ele vai funcionar mais, vamos dizer assim. Então, isso que eu faço? Mais conexão, lá na frente, melhor qualidade. Então, por isso que, abaixo dos 3 anos, está atrasado, vai estimular. Ah, mas era só falta de estímulo, é mais pandemia. Beleza, a alta segue a vida. Ah, não, era autismo, ou era paralisia cerebral, ou era qualquer outra coisa. Eu ganhei tempo. Eu não vou fazer o diagnóstico com Você usou o tempo que a criança tinha ali para usar o estímulo e aproveitar. Concorda? Por exemplo, eu com 3 anos tenho um comportamento. Eu mudar é uma coisa. Depois, com 10 anos, É totalmente difícil eu outra. mudar. É. Então, o estímulo precoce ele é muito mais importante do que o diagnóstico precoce. É que hoje, em algumas situações, principalmente quando você fala em convênio, se você não tem o diagnóstico de certeza, você tem uma dificuldade em obter o tratamento adequado. E às vezes até com diagnóstico é complicado, Às né? É vezes. complicado fazer o diagnóstico. Você Sim. recebe o paciente lá, você tem uma consulta de 30, tem que atender em 30 minutos. Às vezes 15 minutos. 15 Dependendo minutos. de onde você estiver trabalhando, 15 minutos. Aí você não conhece a criança. A mãe chega, te passa um relato que às vezes não é o que a criança Exato. tem. É Às vezes não difícil. traz um vídeo, não traz nada. Como é que você faz E o às vezes diagnóstico não em está indo 15 nem para a minutos? escola, por exemplo. Por isso que o diagnóstico, por isso que a dificuldade também nessa. Então, por isso que quando vê que está com alguma coisa, seja o que for, vamos buscar atendimento, vamos buscar uma escola, se não estiver indo para a escola, vamos buscar conviver com outras crianças, vamos buscar avaliação, busca uma fono, busca um otorrino, vamos avaliar. Ah, mas e se não for? Se não for, eu não perdi nada. A fono não vai fazer mal para ele, Sim. nem a psicóloga. Eu não estou pedindo um exame, eu não estou pedindo uma ressonância que vai tomar anestesia, que vai fazer uma tomografia, que vai tomar uma radiação, por exemplo. Não vou pedir um eletroencefalograma, que também vai precisar fazer com anestesia. Eu vou fazer o quê? Eu vou estimular. Eu vou, às vezes, até ensinar essa criança a brincar. Então, eu vou fazer o quê? Ela crescer. Isso não vai fazer mal. Não é que eu vou ter a certeza, assim, de diagnóstico, mas eu vou ganhar tempo. E esse tempo não volta. Não dá para pausar, voltar, pode ser, vamos começar de novo. Não, já foi. Claro que não é que, então só chegou com 4 anos, eu não vou tratar. Claro que eu vou. Claro que vai. Mas com 2 seria muito mais proveitoso. Você acha que aqui no Brasil, esse diagnóstico mais tardio, que é diferente de lá fora, seja por falta de informação, hoje em dia, até hoje, né? Agora que está se falando mais de autismo, que o pessoal está esclarecendo. Eu acho que, assim, quando eu me formei na faculdade, ninguém falava de autismo. Não. Lá atrás. Quando fiz residência em pediatria, ninguém falava de autismo. Hoje, em 2022, todo mundo fala. Eu acho que tem várias coisas. Primeiro, a luta de muitas mães. Sim. Né? A gente sabe aqui em Santos, um equipamento que a prefeitura criou, a prefeitura criou por causa da briga das mães, até as mães do Grupo Acolhe Autismo, que fizeram um trabalho sensacional. Incrível. Isso.
E aí a prefeitura fez um equipamento do SUS para crianças com TEA e a internet, por exemplo, que a gente está fazendo aqui hoje. Sem isso, não tem informação. Então, a facilidade de informação que a gente tem hoje faz com que o assunto aconteça mais. E ajuda a despertar essas mães, né? Sim. Que às vezes elas acham que é preguiça, é porque a minha família geralmente Exatamente. anda mais tarde ou fala mais tarde. E às vezes Exatamente. vai acender uma luzinha dentro da Exato. família e vai falar, não, Se a vamos gente- avaliar. Por exemplo, se a gente conversar com os pediatras mais experientes, né, não tinham tantas crianças com TEA. E hoje a gente, por exemplo, se eu for parar a pegar do dia que eu comecei a fazer atendimento de neurologia infantil até hoje, eu subi de 10% da agenda para quase 90% da agenda com crianças ou já com diagnóstico ou com suspeita diagnóstica relacionadas ao TEA. Então, é algo muito grande. Então, se a gente falar até de estatística, se pegar a estatística, que a gente não tem nada aqui no Brasil tão oficial Definido. de estatística, mas você pega lá nos Estados Unidos, o CDC vem aumentando gradativamente. O último é de 1 para 44. É alto, né? 2019 era 1 para 1,60, aí 1,59, 56, 1,44 é o último, que é do ano passado. Só vem aumentando. Qualquer um digitar no Google, vai lá, estatística de TEA nos Estados Unidos, vai dar o gráfico do CDC, que até tem uma revista, agora não vou lembrar, daqui a pouco eu lembro o nome, sobre autismo, não científica, que eles colocam todos os gráficos todos os anos, e está lá para 1 para 44 o último. Então, só vem subindo. Até porque a gente fala mais, suspeita mais cedo do diagnóstico, faz diagnóstico mais precoce e acaba chegando nisso. E tem alguma coisa, algum estudo que cita a relação do autismo com o uso excessivo de telas? Então, isso foi saiu um trabalho um tempo atrás, mas não falando que é causa de autismo, mas fez confundir. Sim. Por quê? Porque o excesso da tela, que até, não sei se vocês já falaram aqui nos... Não, a gente citou em alguns vídeos. Que a Sociedade Brasileira de Pediatria coloca, né? Até 2 anos não pode ter não tela pode, nenhuma, não deveria Isso. ter tela nenhuma. Então, o que aconteceu? Com esse uso de celular, tablet, abaixo dos 2 anos, ocorreu um certo atraso no desenvolvimento. E aí deu como se fosse que eles colocaram como autismo-like, né? Imitando os comportamentos relacionados ao autismo. Mas aí percebeu-se o quê? Que era a falta do estímulo, né? Porque aí o que acontece? Quando pega a tela, põe ali o celular, você não vê mais nada ao seu redor. A gente, quando Porque pega já o celular, está pronto ali, a fantasia na tela já está pronta. A estimula. criança não tem que Não criar, tem, né? exatamente. E ela acaba perdendo o contato, né? O contato, porque Pessoa com pessoa. por exemplo, 2 anos de pandemia. O que todo mundo sentiu falta? Do contato Do com outra pessoa. contato. Exato. Então, se o adulto sentiu falta, Que dirá uma imagina criança. uma criança de 1 ano, de 2 Com anos, certeza. que ela o quê? Ela aprende com o pai e com a mãe, mas ela aprende a hora que ela olha no olho do amiguinho que empurrou, que puxou, que dividiu o brinquedo, que deu uma tropeção, que deu uma mordida, que deu-lhe um tapa. É assim que aprende. Então, essa troca é fundamental para o crescimento. Então, por isso que a tela atrapalhou. E aí começou a ter esses papos, esses trabalhos, falando, olha, o excesso de tela pode causar o autismo. Mas não é que causa, é que atrapalha o desenvolvimento da criança. E no caso do diagnóstico, a minha mãe é professora, trabalhou 30 anos com educação infantil. Aham. Ela ama essa parte de crianças especiais, tudo. Ela olha para uma criança, ela já faz o diagnóstico, já encaminha. E aí, quando ela fala, esses dias ela andou falando de algumas crianças, eu falei, mãe, pelo amor de Deus. Ela, não, filha, fala para sua amiga, não sei o quê. As professoras encaminham para vocês. Essas mães, a maioria das mães dela tem muita resistência de aceitar o diagnóstico. É difícil. É difícil, por quê? Porque, às vezes, olhando pelo lado da família, né? Mas lá na escola não consegue ver todo mundo porque tem muita criança na sala. Sim. Mas, depois de um tempo, isso vai meio que, não é que caindo a ficha, mas vai percebendo, ela vai criando um olhar diferente para o filho dela, quando a professora fala. Por quê? Ela começa a mostrar, o fulaninho está fazendo isso, o Joãozinho não está fazendo. Então, ela começa a comparar. A mãe, né? Porque primeiro que ela escutou da mãe dela que está tudo bem, ou de outra família é assim pessoa, mesmo. exatamente, que está atrasado porque o pai pai demorou para falar. O pai Sim. falou com 5 anos de idade, que é um atraso absurdo. Agora, às vezes a professora, às vezes não. Eu acho que
um ponto fundamental no desenvolvimento da criança é a escola e as professoras, pelo olhar delas. Por quê? Porque, como a sua mãe falou, o dia a dia é criança. Ela vai perceber os detalhes e ela vai suspeitar. Realmente tem professora com a experiência que fala, Sim. E boa parte das vezes... Acertam. A minha mãe já teve casos Eu acho de tirar o aluno da sala dela, que a mãe não aceitava. Falava, não, você não tem... Quer ver A uma mãe coisa? tirou. Toda vez que eu atendo a criança, se ela já está indo para a escola, eu peço um relatório da escola. Eu não acho. Eu tenho certeza que é fundamental para a minha avaliação. Até para acompanhamento, né? Sim. Uma equipe multi, né? Todo mundo Além junto. da fono, da psicóloga e da TO. Sem essa parte, essa visão... Porque assim, eu não vou conseguir ir na escola. Sim. Gostaria, mas não dá. Então, eu preciso que a professora me escreva o que é. Então, mas eu gosto que escreva, não fazer só xizinho, que às vezes tem uns que fazem só xizinho. Tem uns que são só X, só né? X. Esse X não é legal, porque fica muito limitado. Mas escrever, coloca o que está vendo. Ah, mas não sei se é importante. Tudo é importante. Todo detalhe é importante. Todo detalhe é importante. E vídeo também. Legal, é uma dica legal, Isso. né? Gravar como é que é a criança. Porque, claro, que a mãe vai falar assim, olha, doutor, ele está na ponta do pé, ele não está comendo bem, ele não está olhando e tal. Beleza. Grava como é que ele fica em casa. Até para quando vai na consulta com o pediatra, antes Sim. de ir comigo, por exemplo, com neuro ou com um psiquiatra infantil, pede para a mãe, grava o que ele fez de diferente. Grava como ele brinca, como ele usa o brinquedo. Ou como ele reage a alguma situação. Exato. Às vezes tem algum tique, né? Um movimento... Um movimento repetitivo, alguma estereotipia. Porque antigamente só pensava que a criança com TEA ficava sem olhar para a pessoa, ficava no mundo dela, no canto da sala, se balançando e fazendo assim. Todo mundo achava que se resumia a isso, exato, né? Para quem é mais experiente, não vou falar mais antigo, mais experiente, Mas viu o filme do Rayman, que o Dustin Hoffman faz o personagem na verdade, a síndrome de Savant, que a gente nem fala tanto hoje, mas é como se fosse o Asperger, que ele tem aquela memória sensacional para as coisas, decora as cartas, sequência e tal, mas comportamentos repetitivos, de se balançar, dificuldade com mudanças e tal. É um quadro, claro que é um filme, mas todo mundo pensava que só existia a criança com TEA, a pessoa com TEA daquele jeito, no canto da sala, isolado. Mas não, você percebe hoje que deixou-se de fazer diagnósticos de antigamente para os quadros mais leves. Então, por isso que é mudança, por isso que é importante gravar um vídeo para ver como é que é esse comportamento, para ver como é que é a rotina do dia a dia. Claro que não é para fazer um filme de 2, 3 horas, mas um pouquinho, né? Porque vai gravar, depois vai ter uma turma que vai ficar o dia inteiro gravando a criança lá e vai... Sim, tadinho, vai achar que a criança está no... Exatamente. Então grava um pouquinho, viu que é alguma coisa diferente? Grava, para poder levar na consulta. Sim. E às vezes, como a gente falou, às vezes tem 15, 30 minutos para fazer um atendimento e não dá para, às vezes, ver tudo. Então, o vídeo já, tira a dúvida. Vamos buscar alguém para poder ver que pode ser que seja alguma coisa. E cada criança com TEA, ela manifesta um tipo de sinal, um tipo de... São diferentes. Né? Exatamente. Por isso que, se a gente pegar a definição, transtorno do espectro autista. Transtorno por quê? Porque não é uma doença. Sim. Já começa por aí, para tentar até acabar com esse preconceito. O espectro foi colocado de propósito, por quê? Porque a variabilidade de sinais e sintomas clínicos é totalmente diferente. Você tem criança que anda na ponta do pé e tem criança que não anda na ponta do pé. Você tem crianças com TEA que adoram dinossauros, que é o que todo mundo sempre lembra. Sim. Mas eu tenho um paciente que sabe todas as bandeiras do Brasil, do mundo. Sim. Do Brasil, do mundo. E ele é uma criança com TEA funcional e tal. Mas ele tem as características, tem a dificuldade de alimentação e tal. Então, não é só uma coisa, são N coisas. São N sinais clínicos, N alterações de comportamento. E o autista, obviamente, né, por causa do quadro clínico mesmo. Para uma mãe saber esse grau do autismo do filho. Aí, o nível a gente vai vendo de acordo com o desenvolvimento da criança, né? Quando começa a fazer as avaliações, porque quando a gente caminha para a equipe multi, fono, psicólogo e TO, elas vão avaliar, né? Cada uma no seu momento, vão aplicar escalas das suas especialidades para ver, né? E traçar um plano de atendimento. E aí nisso a gente vai vendo conforme ele vai evoluindo, se ele vai tendo mais ou menos autonomia, e aí isso vai mudando. Porque, além do que, essa parte do nível, ele pode variar. Porque se eu pegar uma criança com recém-diagnóstico com 3 anos de idade, 4 anos, 2 anos, por exemplo, um diagnóstico um pouco mais precoce, ela não tem uma autonomia grande. Ela é muito dependente. Então, a tendência, se eu for classificar,
ela ser um grau moderado no nível 2 ou 3. Agora, o que ajuda na prática esse nível? Muito pouca coisa. É muito mais importante essas avaliações que a equipe vai fazer. Ó, ele chegou aqui em janeiro, ele estava com, né, até tem lá, que aí senão a gente vai ficar até amanhã falando, mas você tem as escalas que são aplicadas, o VPMAP, por exemplo, que é feito no início. E aí, 6 meses depois de atendimento, é feita uma nova avaliação, para ver o quê? Se ele conseguiu passar as barreiras que estavam impedindo o desenvolvimento dele. E se não conseguiu, o que não conseguiu, e aí modificar o plano de atendimento individualizado. Não é que toda criança que tem vai todo mundo tratar igual. Não. Não é uma receita de bolo. Não. Cada Não pode. criança é única. Exatamente. Se o ser humano é diferente, Sim. e eu tenho um transtorno de desenvolvimento, que o nome já coloca um espectro, por causa daquela quantidade enorme. Quer ver uma coisa que é de propósito? O lacinho, Sim. né? É o Do símbolo. quebra-cabeça, né? O símbolo. Aquele lacinho quebra-cabeça, várias cores. Aquilo não é só para ficar bonito. É porque da complexidade e variedade de sinais clínicos. Então, como é tudo diferente, as crianças são diferentes, eu não tenho como atender. Não tem como colocar numa caixinha. Não. Você é autismo X, você é Bolo de autismo... chocolate você faz sempre mais ou menos do Sim. mesmo jeito. Agora, a criança, você não vai estimular sempre do mesmo jeito. Eu vou ver o que é. Por exemplo, eu tenho criança que fala muito bem e tenho criança que não fala, mas ela se comunica. Então, eu não posso ter o mesmo atendimento de fono, de psicólogo TO para as duas. Eu vou ver o que cada uma tem e o que essa família está querendo para o futuro dela. Por isso que é importante Eu tenho que pensar a na equipe frente. multidisciplinar, né? Fundamental. Atender criança com TEA sem esses 3 profissionais juntos, você não está fazendo atendimento, você não está tratando. E o que trata são as terapias. Não é remédio, como às vezes alguém possa pensar. O remédio, se você vai entrar com remédio para a criança, quando necessário. Ah, tem diagnóstico TEA, então vai tomar tal medicação. Não. Vai buscar terapia, vai fono, psicólogo e TO. Às vezes você precisa da medicação, mas não são todos. E também, se começar o remédio, não quer dizer que vai tomar remédio a vida inteira. Pode ser que tome remédio durante um tempo, e depois a gente tira o remédio e a vida vai seguir. Eu tenho que buscar qual que é o objetivo principal do atendimento, do tratamento? Autonomia. Eu tenho que dar independência para essa criança. Né? Vamos lá, a palavra hoje de dia, empoderamento. Eu tenho que empoderar essa criança e a sua família. Sim. Eu tenho que fazer com que ela fique menos dependente. Porque, por exemplo, um dia a mãe e o pai vão embora. Então, ele vai morar com alguém. Então, imagina, os pais foram embora. E aí está lá a criança, um adulto. Alguém tem que dar comida para ele, tem que dar banho nele, tem que trocar a roupa dele. Agora, se ele não consegue trabalhar, mas se pelo menos ele come sozinho, ele se veste sozinho, ele se cuida sozinho, pô, metade da vida é já resolvida. Porque Sim. eu não preciso de alguém dar comida para ele todo dia. Ele vai lá e se alimenta. Agora, se eu não trabalhei com ele, como é que eu vou exigir dele? E às vezes uma outra ansiedade também que eu vejo as famílias, pô, ele vai aprender a ler e escrever? Mandaram uma perguntinha aqui, ó. Meu filho vai aprender? Vai conseguir levar uma vida normal? Não sei, pode ser que sim. Mas antes de eu pensar em ler e escrever, eu preciso pensar com que ele se cuide. Que ele Consiga escove escovar o dele, dente. que ele coloque o sapato. Entendeu? Não é que eu não vou trabalhar a leitura e a escrita dele, a matemática, a trigonometria. Claro que eu vou trabalhar isso. Mas eu também tenho que trabalhar ele se cuidar. A gente falou autonomia, funcionabilidade, para ele ser independente. Para ele, por exemplo, estar na adolescência, tá funcional para ele poder, sei lá, se ele quiser namorar. Por que ele não pode namorar? Sim. Mas se eu não trabalhar com ele para ele chegar lá nisso, ele não vai. Ele não vai conseguir entender. E aí é que é a parte da comunicação. Por quê? Eu preciso mostrar para ele que ele tem que ter a flexibilidade, que ele não tem que chegar na fase da adolescência só falar do que ele gosta. Ele falar só sobre Star Wars, por exemplo. Não é que quem gosta de Star Wars é a gente, pelo amor de Deus. Mas é de um assunto só, né? De ficar só naquele assunto. Aí ele vai conversar com uma menina e vai falar, você viu o último filme? Porque o último filme do Star Wars é muito bom. E o Star Wars não sei o quê. E o Luke Skywalker não sei o quê. E a menina não querendo falar disso. Ou seja, ele não vai conseguir... O trabalho da nenhuma equipe amizade. multi é Exatamente. ajudar. Então, por isso que você tem que pensar em termos de futuro. Né? Estou trabalhando hoje, ele ir lá no banheiro escovar o dente. Que aí você tem aquela linguagem alternativa que eu falei, que é o PEX. Você coloca fotinhos de passo a passo de como é escovar o dente. E aí a família vai treinando com ele em casa.
ele olhando como coloca a pasta, como que faz a escova, faz o movimento, isso para comer, para tomar banho e tudo. Porque se você explica para ele, vamos dizer assim, de uma certa maneira, o que vai acontecer, ele consegue ir melhor. Quando acontece uma coisa súbita, ou seja, um inesperado, a mudança repentina é mais difícil para a pessoa com TEA, porque ele gosta de rotina. Rotina, né? Então, se a rotina sempre é a mesma, eu tô joia. E se vai sair da rotina, você tem que avisar antes. Exatamente. Tentar mostrar para ele e ele aceitar. Só que às vezes não consegue. Então, o trabalho também é o quê? Com que quando aconteça a mudança, ele aceite mais fácil. Sim. E isso é o difícil. Porque você Acho não que é a sabe parte quando mais vai acontecer. difícil, né? Porque, infelizmente, a gente tenta a rotina ao máximo, mas tem coisas que não Que não tá no vão. alcance, né? Às vezes a professora não vai. Isso. Então, isso às vezes pode ser um motivo para a criança se desorganizar e ter a famosa crise na escola. Sim. Ninguém quer, que é o que todo mundo fica preocupado, que é o terror na cabeça de qualquer mãe e qualquer pai. Quando que ele vai ter uma crise? O que eu faço quando ele tiver uma crise? Não sei quando ele vai ter. O que vai fazer? Vai tentar fazer o melhor que dá naquele momento. E aí também a ação da equipe multi para ajudar, principalmente psicóloga, essa família a lidar com essas situações do Tem dia a uma dia. perguntinha aqui. A família deve fazer terapia? E eu acho que é importante. Eu acho que o suporte para a família, principalmente para a mãe, porque é quem geralmente está mais. Fica mais Não é que o sobrecarregada, né? Exatamente. Não é que o pai não vai, mas quem geralmente está mais no dia a dia é a mãe. Então, é muito desgastante. É extremamente tenso. Porque ela fica na tensão, vai deixar na escola. Porque quando você vai levar seu filho no primeiro dia para a escola, uma criança que não tem nenhuma alteração de desenvolvimento, você já fica preocupado. A mãe Será já que ele vai fica. chorar? Será que ele não vai chorar? Sim. Ele vai chorar muito tempo? Será que vai Quantas- sentir falta? Será que não vai? Será que Duvido vai se não- adaptar? Aposto que de 10, 25 mães ficaram pelo menos uma hora na porta esperando pra ver se ele não chorou. Com certeza. E escutava um choro, já corria no portão meu. para abrir. É o meu. É o meu. Às vezes Deixa não eu entrar. E não era. Tá lá sorrindo e brincando. Então, agora você traduz isso leva para uma criança que está com desenvolvimento atrasado, alterado ou já com um diagnóstico. A atenção vai lá em cima. Por quê? Porque, por exemplo, vamos pensar que a criança que não fala, ela vai chegar na escola, será que vão tratar ele bem? Pensamento da mãe. Será que alguém vai judiar? E se judiasse, como é que ele vai se defender? Porque se ele não fala, é o pensamento da mãe, é a preocupação Sim, a dela. preocupação dela. E aí? Exato. Então, seria interessante, seria importante ela ter uma rede, De apoio, né? principalmente psicológico. Mas a gente sabe que não é uma coisa Fácil, né? fácil de ter, né? Ou ter, pelo menos, o suporte da família. Outras pessoas para poder participar disso. Para, de vez em quando, uma tia, a avó, se possível, levar na terapia em vez da mãe. Para poder a mãe dar seus 5 minutos de Respiro, né? sol, vamos dizer assim. E mesmo se tiver um imprevisto, já não vai ser a mãe, já está Exatamente, programando. Exatamente. E, claro, para a família também entender um pouco mais do dia a dia. Porque é muito fácil virar e falar, se fosse meu filho, eu dava uma chinelada no bumbum e resolvia. E não é assim que funciona. Não é. Porque o dia a dia, que nem as mães às vezes falam assim, doutor, ninguém entende quando tem as coisas. Eu falo, quem é que está do lado do seu filho quando ele tem a dor de barriga ou quando ele tem a febre? Então, quem tem que entender são essas pessoas. Sim. São vocês, então vocês têm que entender. Agora, se a família não percebe que vocês estão fazendo tudo e não participam, então também não aponta. Exatamente. Isso não vai ajudar. Isso Muito vai ajuda quem não atrapalhar. muito ajuda quem não atrapalha, E né? vai atrapalhar a criança e os pais. Com Porque a certeza. atenção deles vai ficar muito maior. E a mãe já tem a tendência a se culpar por conta de tudo, já é natural. E era uma coisa que se pensava antigamente. Na década de 60, foi colocado como a culpa da mãe. Uma teoria, lá atrás, quando se começou a se falar sobre autismo, que graças a Deus pararam de falar, que era parte da mãe geladeira. Porque achava que a mãe não dava carinho para a criança e a criança desenvolvia autismo. Mas graças a Deus, isso caiu por terra. Graças a Deus, porque Não tem nada a ver. Não faz o menor É sentido. impossível, não tem nada a ver. E o autismo ele pode ser diagnosticado adulto? Pode. A pessoa passou. Hoje, então, assim, se eu falar a minha opinião, não é nada de trabalho, de nada, mas anos para trás, quando o TDAH começou a se falar bastante sobre TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o que começou? Você fazer o diagnóstico na criança
e fazia diagnóstico no pai, no tio, no primo, nos adultos da família. Por quê? Começou a ver, putz, ó, ele era assim, corria, não parava quieto, era mal na escola, toda hora parava na diretoria, era suspenso, trocou de 20 escolas durante... Putz, aí vai fazer uma avaliação com um psiquiatra e tal, TDAH. E o que está acontecendo um pouco com o TEA, na minha opinião, é isso. Você está fazendo diagnóstico precoce ou avaliação precoce nas crianças, aí começa a perceber que, putz, Que alguém na o família. tio era mais ou menos assim. Ele tinha uns comportamentos diferentes. E como no popular o pessoal fala, pô, ele era meio esquisito, ele meio diferente, tinha um jeitão diferente. Aí ele vai buscar avaliação e vai ver que tinha algumas coisas. Não é que ele era um autista nível 3, etc. Mas ele tinha alguns comportamentos muito parecidos com o quadro do TEA. E aí você acaba fazendo um diagnóstico. Você tem diagnósticos, sim, de adultos. Conheço alguns adultos e até trabalhar junto que tem um diagnóstico de autismo, sim. Funcionais, trabalham, estudaram, fizeram faculdade, vamos dizer assim, tudo direitinho, casado até, né? Porque às vezes a pessoa acha que não vai casar, mas casados, mas que o quê? Pela falta de informação, na verdade, pela falta de divulgação de informação, Sim. receberam outros diagnósticos até. Sim. E não foram tratados da maneira adequada e até têm dificuldades hoje. E outros que estão muito bem, porque descobriram e estão se virando por aí, sim. Mas você tem, sim. É mais difícil de fazer, não é qualquer profissional que tem essa experiência. Eu sugiro que quando a pessoa pense, o adulto pense que possa ter, buscar um psicólogo que esteja acostumado, um psiquiatra, para poder chegar no diagnóstico. Porque, como a gente falou, é um quadro que você não tem um exame para pedir, então baseia-se muito em escalas, às vezes, para poder suspeitar, e na experiência do profissional. Uma avaliação neuropsicológica também pode ajudar, que uma neuropsicóloga faz, que não é qualquer psicólogo, não são todos os psicólogos que fazem, mas é uma avaliação neuropsicológica que serve não só para o TEA, pode ajudar, mas para TDAH, por exemplo, outras alterações do desenvolvimento. Ela faz uma série de testes, se não estou enganado, uns 14 testes mais ou menos, são várias sessões para poder ajudar a chegar num diagnóstico mais preciso. E o tratamento? Como que se procede? Então, hoje, o que a gente tem comprovado cientificamente é a ciência ABA, né? A análise do comportamento aplicada. Que ela não é um método, é uma ciência. Que você precisa de uma especialização para fazer, para aplicar. E você precisa também, principalmente, basicamente, de 3 profissionais nessa equipe. Fono, psicóloga e terapia ocupacional. Claro que você pode acrescentar outros, como, por exemplo, uma fisioterapia, dependendo da situação. Né? Você pode, às vezes, até colocar, dependendo, uma psicopedagoga, que é interessante. Aí vai ter que ser de acordo com a necessidade daquela criança. E é um tratamento, né? um acompanhamento, uma estimulação durante alguns anos. Né? Na verdade, assim, de uma certa maneira, para a vida inteira. Mas eu não posso depender somente dessa equipe. Eu tenho que buscar mais o quê? A família. Então, o que é o interessante? Ter intensidade de atendimento. Intensidade de atendimento não quer dizer que eu tenho que estar 24 horas dentro da sala do terapeuta. Eu tenho que ter estímulo próximo de 24 horas, vamos dizer assim. Então, o que eu preciso? De uma equipe bem organizada, com uma formação adequada, que avalie e atenda a criança e programe o que ela vai precisar fazer. E junto, trazer a família para perto, ensinar, orientar Treinar essa família. essa família, né? Exatamente. Do que tem que ser feito. Do que eu programei e o que meio que compreende. É claro que eu não vou formar uma pessoa em ABA, mas eu vou dar ferramentas para essa família, saber o que é o ABA, de uma certa maneira, e aplicar ele em casa. E, no segundo momento, terceiro momento, a escola. Eu tenho que ter uma professora que entenda disso. Às vezes, uma acompanhante terapêutica, uma professora auxiliar de sala, para o quê? Para em todos os lugares que essa criança estiver, ela estar recebendo estimulação. Estímulo. Você tem, às vezes, em alguns lugares, aqui em Santos eu não sei onde tem, mas acho que tem umas clínicas que fazem. Curso para pai em ABA. Você fazer um curso, né, as aulas, para a família saber sobre o ABA.
para essa família entender o que ele foi fazer na sala. E também outra coisa que seria interessante, foi lá fazer a terapia, né? Então ele foi lá das 2 às 3, foi atendido. Antes de acabar o tempo, sair um pouquinho antes, então uns 5, 10 minutos, mãe, pai, vem cá, ó, nós fizemos isso na terapia, em casa vocês vão fazer isso, para a semana que vem a gente vê como é que ele está, por exemplo. Ou seja, eu orientar na semana o que eu fiz para que essa criança fazer até semana que vem. Então eu vou dar o quê? Ferramentas para ele. Como a gente falou, de autonomia, de empoderamento. Mais ainda agora, porque nesses 2 últimos anos da pandemia, que a gente ainda está, mas somente os 2 últimos, fechou a clínica. A criança não pôde ir para a escola e não pôde ir para a sala. As crianças foram prejudicadas, né? A criança ficou sem atendimento presencial com a equipe. Algumas conseguiram o teleatendimento de um telefone ou por vídeo, mas não era a mesma Não é todo mundo que tem esse acesso. E não é a mesma coisa. Sim. Por quê? Porque ainda mais a criança confinada, né? Se a gente pensar na periferia, numa favela, uma criança com TEA, com autismo, lá presa dentro da sala, num cômodo, não conseguiu nem na terapia. Então, se eu dou informação para essa família, caso aconteça alguma coisa, ela vai saber mais ou menos o que fazer. Ela vai ter uma noção do que fazer. Não é que ela vai ela não vai virar psicóloga, ela não vai virar fono, mas ela vai saber como lidar no dia a dia. E outra, a crise que essa criança vai ter vai ser num sábado à tarde, por exemplo, no supermercado. Vai ser na festa de aniversário que ele foi. Vai ser na casa da avó. Agora, a família tem que estar preparada para lidar com essas crises. Se eu não orientei essa família, se a equipe não orientou, como é que ela faz? Chama quem? Sim. Cadê a terapeuta para ajudar? Não está lá. Então eu preciso, mãe, quando acontecer, você faz isso, abraça, não sei o que e tal, porque eu vou ter que fazer essa técnica de acordo com o perfil da criança. É individual isso. Sim, para eu poder saber, né, para essa mãe saber como lidar. Até para a mãe diferenciar quando é uma birra e quando é uma crise por causa do diagnóstico. Porque ela vai fazer birra. A criança com TEA, ela faz birra e malcriação também. Não é tudo o diagnóstico. Vai ter horas que ela vai fazer malcriação. E aí não tem nada a ver com o diagnóstico. Por isso que a mãe tem que estar bem preparada, né? Por isso que ela tem que ter informação. A gente tem que compartilhar A família isso. toda, né? Exato. Todo Dividir mundo isso, porque a mãe sobrecarrega demais. O ideal é todo mundo da casa, seja a mãe, o pai, a avó, o irmão, todo mundo tem que participar. Não é que a gente tem que mudar tudo, agora tudo em volta daquela criança, ninguém vai mais viver. Não, vai todo mundo tentar ter uma vida próxima do que se entende como normal, vamos dizer assim, mas com informação para saber como ajudar aquela criança. Sim. Porque eu ajudando a criança, eu ajudo a família. Sim. A criança está dando bem, os pais ficam bem. Agora a criança não fica bem, todo mundo não fica bem. Então, eu preciso de parceria. E até, como às vezes eu falo, eu preciso dividir a responsabilidade. A responsabilidade não é só do médico, do pediatra, do neuro, do psiquiatra, da fono, é de todo mundo. Todo mundo que assiste essa criança. Exatamente. Então, toda a equipe tem que fazer parte. E a equipe que a gente fala não é equipe só debaixo do mesmo teto. É quem atende a criança. Informação tem que ser compartilhada. E dividir responsabilidade. Com toda certeza. Maravilha. A gente queria te agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite. Você é muito bem-vindo. Vai vir mais vezes. Já estamos programando outros convites. Sensacional. E onde que as pessoas podem te encontrar? Ah, meu Deus do céu. Consultório, tem pelo Instagram. Instagram, né? Vamos falar do Instagram, porque consultório, se eu falar onde eu trabalho, nós vamos ficar até amanhã. Procura no Instagram lá, Dr. Tiago Leal, Instagram, pronto. Tá bom. A gente vai deixar a aqui na descrição do vídeo. Vocês entendem o assunto, coloca lá o arroba, não sei das quantas aí, que vai dar Pode certo. deixar. Maravilha. Muito obrigada pela sua que presença. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder os vídeos, todas as terças e quintas, às 19 horas. Sempre tem um convidado diferente. Deixa uma sugestão aí embaixo de algum tema que vocês queiram assistir. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre crise convulsiva. Então não perca o próximo vídeo. Tchau!